Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão da PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Casa da Cidadania. Neste caso do ciclo O Esplendor Caótico do Mundo, este ciclo de debates está integrado no grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, um dos três grupos de trabalho da PASC, a par do grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, e do grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Como, enfim, é público e notório, basta consultar o nosso sítio na internet, www.pasco.pt. Nós promovemos sessões online todas as semanas, enfim, naturalmente, excetuando as pausas, como agora vai ocorrer, a pausa estival, Natal, a Páscoa. Mas fora esses momentos, são sessões semanais, que são sempre gravadas e colocadas nas nossas plataformas e difundidas pelo nosso universo associativo, que é significativo. A PASC agrega mais de meia centena de associações, algumas associações bem conhecidas, com muitos associados, e, portanto, estas gravações acabam por depois ser visualizadas por centenas, e em alguns casos por milhares de pessoas. Este ciclo de debates, conforme se infere pelo nome, procura debruçar-se sobre grandes questões da geopolítica. Aliás, nós iniciámos-lo em 2022, ainda, enfim, no ano em que se iniciou ou que se reiniciou a guerra na Ucrânia, enfim, não é o tema do debate de hoje, mas lembro-me perfeitamente que foi o primeiro tema deste ciclo. De então para cá, já, infelizmente, por mais razões, já retomamos, reabordámos várias vezes a questão da guerra da Ucrânia, bem como outras guerras que estão em curso, no Médio Oriente, na Palestina e agora mais recentemente no Irão, para além de outras questões de ordem geopolítica. Enfim, esta já é a 33ª sessão, portanto, e ao longo destas 33 sessões, de facto, já demos a volta ao mundo várias vezes para abordar estas grandes questões de ordem geopolítica. Como sempre, temos sempre uma convidado especial, uma pessoa particularmente qualificada, como é uma vez mais o caso de hoje. Temos connosco o Major-General Filipe Arpa Moreira, que nos dá o privilégio de uma vez mais estar connosco, muito lhe agradecemos. E o tema de hoje é a reforma da ONU, aliás, no rescaldo de um anterior debate, em que esteve precisamente como nosso convidado o Filipe Arpa Moreira, e surgiu muito naturalmente esta questão. Aliás, já tinha surgido antes, mas nesse debate lembro perfeitamente que surgiu de forma muito concreta, e daí termos desde logo pré-agendado, ainda sem data, este debate, e portanto é com muito gosto e muito lhe agradecemos, Filipe Arna Moreira, estar aqui connosco para mais num dia, no meio final do Mundial de Futebol, que é sempre uma concorrência ingrata. Também por isso, muito lhe agradecemos. E, portanto, vamos manter um modelo habitual. O Filipe Arna Moreira fará uma intervenção inicial, a expor o tema, as suas propostas, e depois o debate abrir-se-á às pessoas que aqui estão presentes, nomeadamente o Luís Vidigal, que entrou agora, da PDSI, e que tem também, no âmbito da PDSI, promovido, ele depois falará naturalmente sobre isso, também uma reflexão sobre esta temática. Aliás, eu próprio assisti há cerca de uma semana num debate muito interessante promovido pela APDSI, um debate também online sobre esta mesma temática, a reforma da ONU, em particular da Carta da ONU. E temos também, agora, entretanto, o Cídio Lopes de Almeida, um investigador brasileiro, recém-doutorado, que também regularmente participa nestas nossas sessões, e é sempre bom ter perspectivas de outros continentes, de outras latitudes. Dito isto, passo-lhe então a palavra, Filipe Arnaud Moreira, para fazer então a sua exposição inicial e abrirmos o nosso debate. Muito obrigado. É um enorme prazer participar nestas sessões. Eu não sei se é a segunda, se é a terceira, talvez já tenha a terceira. Eu julgo que será a terceira no mínimo, se não a quarta, talvez a terceira. A terceira.
terceira participação. É com enorme prazer que o faço em prol de uma coisa em que acredito muito, que é a sociedade civil. Acredito imenso nas potencialidades da sociedade civil e dos debates muitíssimo interessantes que se produzem no seio da sociedade civil. O tema hoje é um tema interessante e como o Renato muito bem... Desde logo, Filipe, permita-me só um parênteses, desde logo para quem tem mais tempo, não é? O Filipe Arnaud Moreira é muitas vezes convidado para a televisão e, enfim, todos nós teremos maior ou menor experiência do que é estar na televisão. O Filipe Arnaud Moreira mais do que todos nós aqui presentes. Mas, enfim, todos sabemos, eu próprio também sei, que na televisão nunca há tempo para explanarmos os nossos pontos de vista, os nossos argumentos. É sempre muito, muito É, fraudante. E aqui tem tempo para expor os seus pontos de vista, os seus argumentos e depois para se sujeitar ao debate, naturalmente. claro, a enorme vantagem tem a ver com o guião. Quando vamos à televisão, muitas vezes as perguntas nem sequer encaixam nas nossas áreas de especialidade ou naquilo que preparámos, não é? E, portanto, eu aqui estou sem desculpa, uma vez que conhecia o tema com antecedência. Bom, o Renato já tinha referido, tínhamos deixado aqui pendurado num debate anterior a questão das Nações Unidas e a necessidade da sua reforma. E, portanto, o tema de hoje é exatamente esse. É o processo de reforma das Nações Unidas. E eu escolhi abordar este tema seguindo uma metodologia que vai cobrir, digamos, 3 pontos. O primeiro ponto tem a ver com a necessidade de regras no sistema internacional. A segunda tem a ver com a evolução das Nações Unidas. As Nações Unidas de 2026 não são iguais às Nações Unidas de 2000 e de 1945. Portanto, passaram muitos anos sobre isto. Ela evoluiu e os desafios também são diferentes. E, portanto, vou fazer também aqui no segundo ponto uma espécie de um enquadramento daquilo que foi a capacidade e a incapacidade também das Nações Unidas de responder aos desafios que, entretanto, foram acontecendo num mundo em mudança. E a terceira é sobre o processo atual de reforma das Nações Unidas, um processo que já começou, que ainda está numa fase de estudo de modelos, de apresentação de modelos, de discussões informais, mas sobre o qual já existe matéria interessante que importa trazer aqui para o debate. Começaria então por falar um bocadinho sobre a necessidade de regras no sistema internacional. Nós humanos somos seres eminentemente sociais. Aliás, a linguagem, a forma como desenvolvemos a linguagem não é comparável à linguagem que encontramos em outras classes de animais. Nós desenvolvemos uma linguagem extraordinária. E essa capacidade de desenvolver uma linguagem própria e sofisticada diz-nos muito também sobre a forma como nós vivemos em sociedade. Na verdade, nós vivemos em sociedade também partilhando as nossas ações com os restantes membros da comunidade. Nós somos animais sociais há muito tempo, mas há um tempo específico que é importante antes de falarmos das Nações Unidas. À volta de 10.000 anos, nós produzimos uma revolução na humanidade. Esta revolução tem a ver com a domesticação dos cereais. Nós já tínhamos domesticado os animais, mas à volta de 10.000 anos atrás nós domesticámos os cereais. Por que é que isto é importante, domesticar os cereais? Porque nos tivemos que fixar ao território. Nós, quando domesticámos os animais, andávamos, passeávamos com os animais de um lado para o outro. Mas quando domesticámos os cereais, tivemos que nos agarrar ao solo e tivemos que chamar nosso, propriedade nossa, o bocado de terra onde lançávamos as sementes, onde cuidávamos das sementes e das plantas, onde colhíamos e recolhíamos os frutos do nosso trabalho. Isto é, houve uma posse
de terreno, posse de terra, posse de território, que era uma coisa que não existia na altura da domesticação dos animais. Ora, esta domesticação dos cereais levou a uma concentração de pessoas numa coisa que também é um fenómeno novo e que também ocorreu basicamente neste tempo, há 10 mil anos. Foi a criação das primeiras cidades. A criação das primeiras cidades, naquilo que é um crescente dos rios do Nilo, do Jordão, dos rios da Mesopotâmia, do Tigre, do Eufrates. Foram aí que apareceram as primeiras cidades, porque aí havia as condições para a tal domesticação dos cereais. Ora, as cidades introduziram uma dinâmica nova no nosso relacionamento social e, sobretudo, na nossa organização social. É que as cidades transformaram-se polos de desenvolvimento com uma dinâmica muito própria. Juntou-se muita gente num espaço muito confinado. Ora, todos nós sabemos, isto é uma teorização geral das relações sociais, que quanto mais juntos estamos uns dos outros, mais regras temos que ter para podermos conviver pacificamente uns com os outros. Portanto, resulta daqui, desta minha primeira abordagem, o seguinte: que a domesticação dos cereais conduziu às primeiras cidades, que as cidades reuniram um conjunto de pessoas que tinham que passar a viver porta a porta, lado a lado, e que isso introduziu a necessidade daquilo que eu chamaria o governo da cidade. Era preciso regras que permitisse a coabitação possível dos habitantes. Ora, onde é que nós fomos buscar estas regras? Este aspecto também é importante. O primeiro conjunto de regras que naturalmente apareceu é aquele que apareceu também no reino animal, é o da força. O macho dominante numa manada qualquer, numa alcateia de lobos, é pela força que ele impõe o seu poder ao resto da manada. E, portanto, também nas sociedades humanas primitivas, o mais valente, o mais poderoso, o mais forte, era naturalmente o líder daquela comunidade em formação. Portanto, a força esteve presente também em muitos outros momentos da nossa história. Quando o Império Romano se expandiu, foi pela força que trouxe a lei e as regras, nomeadamente para a Península Ibérica. Portanto, a força continuou a ser, e continua a ser ao longo do tempo, uma das formas de criar regras de convivência entre as pessoas. O segundo aspecto é a crença. A crença é fantástica, porque o que faz a crença é atribui a uma entidade divina um conjunto de regras que são, na sua maioria, regras de coabitação social. Isto é, se nós olharmos para os 10 mandamentos, há alguns que são de natureza divina, porque dizem respeito à nossa relação com Deus, mas há outros que dizem respeito à nossa convivência enquanto cidadãos numa comunidade. Não matarás, por exemplo. Não matarás é uma norma de natureza social. Portanto, a crença foi também ela uma das fontes de regras. E o terceiro elemento é um elemento mais sofisticado. Temos notícia do seu aparecimento na Grécia Antiga, era o povo. A sociedade organizou as suas próprias regras. No caso dos períodos em que a Grécia viveu, em que sobretudo Atenas, mas também outras cidades do Peloponeso foram capazes de criar mecanismos em que os cidadãos elegiam um conjunto de pessoas que elaboravam as leis e depois as leis eram aprovadas numa Assembleia Geral de Cidadãos. Portanto, temos aqui três formas de criar leis. Uma é pela força, a outra é pela crença e uma terceira é pela sociedade, pela sociedade civil, pela sua mobilização, pela sua capacidade de convencer os cidadãos que o melhor é não aceitarem nada imposto, o melhor é serem eles próprios a definir as suas regras de funcionamento. Bom, e como é que nós passamos daquilo que é a estruturação do poder das cidades, e portanto também dos Estados, que funciona da mesma maneira, para a necessidade de regras para o sistema internacional?
Bom, é sempre por comparação, isto é, se nós conseguimos que dentro de um Estado haja uma certa harmonia, porque criamos regras que são aceites pela cultura das populações que aí vivem, nós também pensámos que talvez fosse interessante, criar um sistema internacional também baseado em regras. Portanto, já não eram, neste caso, os cidadãos que se organizavam entre si, mas eram os Estados que se organizavam entre si para criar essas regras de natureza internacional a que todos os Estados deveriam obedecer. Há na história, neste percurso, muito antes das Nações Unidas, há alguns exemplos interessantes. Por exemplo, o Papa. O Papa era, de alguma maneira, quem reconhecia se um rei devia ou não devia ter direito a ser reconhecido como soberano, como rei de um determinado território e de uma determinada população. Portanto, o Papa desempenhou também um papel semelhante àquilo que desempenham as Nações Unidas. Simplesmente as regras que o Papa utilizava eram regras de caráter divino e, portanto, os povos que acreditavam naquela religião sentiam-se, de alguma maneira, com a necessidade de acatar aquilo que eram as regras impostas pela Santa Sé. Bom, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos que também já houve experiências anteriores, ainda antes do aparecimento das Nações Unidas, sobre a formação de entidades que presidem, que estabelecem, que vigiam, que punem os infratores em relação ao conjunto de regras instituídas. Como é que nós saltamos para uma ideia mais geral de um organismo internacional capaz de impor regras? Por aquilo que acontece de vez em quando na sociedade internacional. São as imensas catástrofes promovidas pelas guerras. As catástrofes promovidas pelas guerras acordam, de alguma maneira, os Estados e as pessoas para a necessidade de criar um conjunto de regras que evite a repetição dessas tragédias. E a primeira grande tragédia, a Primeira Guerra Mundial é a primeira grande tragédia da humanidade, criou condições para se pensar um bocadinho num sistema internacional organizado e numa organização capaz de produzir e fiscalizar esse conjunto de regras. Na Primeira Guerra Mundial morreram 15 a 22 milhões de pessoas. 15 a 22 milhões de pessoas. Muitos deles eram civis. Por exemplo, no Império Otomano morreram 800 mil militares, mas morreram 2 milhões de civis. Isto é, as catástrofes das guerras já não tinham apenas uma implicação de natureza militar e os mortos não eram apenas militares. No caso do Império Otomano, houve muito mais mortos civis do que mortos até militares. No caso do Império Russo, também o número de mortos militares é impressionante, mas o número de mortos civis também se aproxima disso. Portanto, as catástrofes, as grandes guerras, acordam-nos a nós, sociedade internacional, para a necessidade de criar um sistema de regras. Ora, um dos pioneiros, digamos, de pensar o conceito de Nações Unidas foi o presidente norte-americano Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, os Estados Unidos acordaram para a guerra e para o sistema internacional basicamente durante a Primeira Guerra Mundial e começaram a preocupar-se também seriamente com a questão da Europa. E Woodrow Wilson passou imenso tempo na Europa. Além de ser presidente dos Estados Unidos, também foi uma espécie quase de presidente europeu, porque trouxe, digamos, o seu saber e, sobretudo, a distância. Os europeus eram incapazes de chegar a acordo e construir a paz. Foi Woodrow Wilson que, de alguma maneira, trouxe os fundamentos para a paz. E isso foi feito através de uma declaração, através de um discurso, que ele fez a 8 de janeiro de 1918, perante o Congresso dos Estados Unidos, em que expôs uma teoria que era a teoria dos 14 pontos,
não está aqui no nosso âmbito passar em revista os 14 pontos, mas os 14 pontos estavam agrupados em 3 áreas. Talvez seja interessante. Primeira área eram os princípios gerais para a paz. Que princípios tinha a sociedade internacional que seguir para evitar outra vez estas catástrofes? O segundo grupo de artigos tinha a ver de pontos, tinha a ver com a necessidade, tinha desaparecido o Império Otomano, por exemplo, portanto era preciso redesenhar fronteiras na Europa. E, portanto, o Woodrow Wilson ajudou a desenhar as novas fronteiras políticas da Europa, uma nova geopolítica da Europa. E o último ponto era muito sintético, mas é talvez o mais importante para aquilo que nós aqui estamos para fazer. E que dizia isto: deve ser criada uma Associação Geral de Nações com o propósito de garantir que a independência política e integridade territorial seja aplicada aos grandes Estados e aos pequenos Estados também. Portanto, isto é uma declaração programática, digamos, mas muito interessante. É criar uma lei que não seja apenas aplicável aos grandes ou apenas aplicável aos pequenos, mas que seja de forma igual aplicável aos grandes e aos pequenos. Isto digamos, é revolucionário e Woodrow Wilson contribuiu fortemente para a criação daquilo que foi a Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações não resistiu, primeiro porque os próprios Estados Unidos acabaram por não aderir a esta ideia da Sociedade das Nações, mas sobretudo também por culpa europeia. Porquê? Porque no Tratado de Versailles, o que os ganhadores da guerra procuraram foi humilhar os que perderam a guerra. Portanto, em vez de procurarmos soluções de consenso, em Versailles o que se procurou foi os vencedores vão humilhar os perdedores. E, portanto, criaram condições para a Segunda Guerra Mundial. A catástrofe da Segunda Guerra Mundial é que vai conduzir às Nações Unidas. É que, enquanto na Primeira Guerra Mundial, como eu disse, tinham morrido cerca de 15 a 22 milhões, na Segunda Guerra Mundial morreram 70 a 85 milhões de pessoas. Uma catástrofe brutal que se abateu sobre a humanidade. E foi sobre esta catástrofe que os países acordaram sobre a necessidade de criarem uma sociedade internacional regulada por regras e um organismo que fosse capaz de estabelecer por consenso essas regras, de vigiar a aplicação das regras e até de impor a sua autoridade sobre aqueles que se mostravam incapazes ou não dispostos a cumprir aquilo que eram as regras internacionais. Bom, chegamos, portanto, às Nações Unidas, criadas, portanto, pelo horror da Segunda Guerra Mundial e que teve, digamos, como seu primeiro ato constitutivo aquilo que nós chamamos hoje em dia, que é a Carta das Nações Unidas, que foi assinada em São Francisco. Os fundadores são considerados 51 países fundadores que assinaram a Carta das Nações Unidas. Bom, as Nações Unidas evoluíram, na minha apreciação, em 4 fases. Há aqui 4 períodos. O primeiro período é o período do entusiasmo de uma nova organização. Uma nova organização nasce sem experiência, mas com imenso entusiasmo de se criar finalmente um organismo que possa promover a paz mundial. E, portanto, este entusiasmo inicial o que acabou por fazer foi disfarçar um conjunto de fragilidades que apareceram logo no início. Logo no início. E talvez seja importante dizer 2 ou 3 fragilidades que se foram acentuando ao longo do tempo. Primeiro é que havia aquilo que hoje em dia chamaríamos fake news ou uma propaganda falsa, que era a primeira frase induz ao engano. A primeira frase da carta induz imediatamente ao engano.
A frase é bonita, nós, os povos das Nações Unidas. Só que as nações desapareceram na carta, só há Estados. Portanto, nós ficamos convencidos que isto é a Carta das Nações do mundo, mas as nações não estão representadas nas Nações Unidas. Quem estão representados nas Nações Unidas são os Estados e os seus respectivos governos. Portanto, criámos logo aqui um problema, é que há nações que não têm Estados. E, portanto, sendo nações e não tendo Estados, não estão representadas nas Nações Unidas. Então, esta é a primeira fragilidade que foi disfarçada pelo entusiasmo inicial. O segundo é que as Nações Unidas foram desenhadas como uma organização aristocrática, não uma organização democrática como todos nós pensávamos. Ela só é democrática no funcionamento da Assembleia Geral. No funcionamento da Assembleia Geral, cada Estado aí representado tem um voto e os votos contam-se sem contar se uns são grandes ou são pequenos. Os votos são todos iguais. Portanto, as Nações Unidas são democráticas no funcionamento da sua Assembleia Geral, mas são aristocráticas no Conselho de Segurança. Isto é, no Conselho de Segurança encontraram-se um conjunto de privilégios, como é característica da aristocracia, privilégios esses que não cessam, que vão continuando sempre ao longo de todos os anos, como também acontece na aristocracia, em que digamos, as fortunas ou os títulos vão passando de geração para geração. Portanto, as Nações Unidas não são uma organização democrática, só são democráticas no funcionamento da Assembleia Geral. Naquilo que é o funcionamento do Conselho de Segurança, são de natureza aristocrática. Nem todos valem a mesma coisa. Há uns que são membros permanentes, nunca são eleitos nem deixam de ser eleitos. Estão ali sentados desde o princípio. E depois o Conselho de Segurança tem mais um conjunto de elementos, de membros, que são não permanentes. Tem um mandato e esse mandato vão sendo substituídos consoante esse mandato vai caducando. Portanto, há aqui dois problemas iniciais, que é, primeiro, as nações não estão representadas nas Nações Unidas. Segundo, o Conselho de Segurança é um órgão de natureza aristocrático. Isto é, há um conjunto de privilégios que se mantêm ao longo de todos estas décadas de vida. Bom, havia também uma outra fragilidade, que era o idealismo do não recurso à força. Pensou-se que o articulado das Nações Unidas era suficientemente forte para dissuadir aquilo que eram os membros das Nações Unidas, porque quando eles entravam para membros das Nações Unidas, comprometiam-se assinando a Carta das Nações Unidas ao não emprego indiscriminado da força e a não resolver os problemas internacionais por meio da força. A força estava, o emprego da violência estava limitado a um conjunto de casos que se considerava em que havia o direito, digamos, de legítima defesa dos Estados. Mas o recurso à força, como primeira opção para impor uma determinada vontade de natureza política, estava vedado na Carta das Nações Unidas. Portanto, a Carta das houve também aqui uma espécie de um idealismo de que os países que têm poder iam abdicar de empregar esse poder apenas porque assinaram a Carta das Nações Unidas. Bom, este, portanto, é o primeiro período, é um período de um certo idealismo da criação, da assinatura, do levantamento dos órgãos e das estruturas necessárias ao funcionamento das Nações Unidas. O segundo período é o período da Guerra Fria, vai entre 1947 e 1991. Este é um período muito marcado por uma divisão ideológica muito vincada entre aquilo que eram as concepções liberais ocidentais da democracia liberal, digamos assim, e aquilo que era uma visão comunista ou socialista, com economias de mercado, e, portanto, esta segunda fase das Nações Unidas ficou muito marcada por uma confrontação ideológica que dividiu a Assembleia das Nações Unidas entre os que se consideravam
adeptos da democracia liberal e da economia de mercado, e os que se consideravam adeptos do socialismo ou do comunismo e de economias dirigidas. Não obstante este período é interessante porque, portanto, este é o período que vai de 47 a 91, porque é o período dos grandes processos de descolonização a nível mundial. Isto é, o número de membros das Nações Unidas vai subir de forma colossal durante exatamente este período. Portanto, este é um período em que se muda, em que, apesar desta guerra ideológica, é um processo de enorme crescimento das Nações Unidas, porque os processos de descolonização levaram à criação de novos Estados e ao reconhecimento desses Estados como pertencendo às Nações Unidas e, portanto, sendo reconhecidos no direito internacional como Estados soberanos. Depois há o pós-Guerra Fria. Entretanto, a Guerra Fria acabou. Em 89 caiu o muro, em 91 foi dissolvida a União Soviética. E este período que vai entre 91 e 1999 é um período de grande consenso das Nações Unidas. Isto é como se tivéssemos conseguido enterrar aquele período da Guerra Fria que nos dividiu muito e voltássemos um bocadinho ao idealismo do início das Nações Unidas. Durante este período pós-Guerra Fria, nós passámos a acreditar que as Nações Unidas eram realmente um órgão importante, capaz de criar um sistema internacional com regras, capaz de impor o multilateralismo em todos os espaços de convivência nas organizações internacionais. Foi um período também áureo daquilo que se chamaram as missões de paz. As missões de paz tem o seu auge também neste período, porque o final, o pós-Guerra Fria, deu-nos outra vez um certo idealismo e deu uma relevância outra vez às Nações Unidas. E depois chegamos a este último período que eu defino como sendo o período da Era Moderna. É um período que começa por volta da mudança do milénio, portanto, por volta de 2000, e que se arrasta até ao presente, e que é um período muito conturbado para as Nações Unidas. Bom, porque é que este período é muito conturbado? Porque os países, os grandes Estados, começam a olhar para as Nações Unidas como um limitador da aplicação dos seus poderes. Se nós repararmos hoje em dia, o que é que nós temos? Temos que as três grandes potências de natureza militar global, os Estados Unidos da América, a Federação Russa, a China, todos eles estão envolvidos em conflitos mais ou menos violentos. A Federação Russa invadiu a Ucrânia, já tinha anexado a Crimeia em 2014 e tinha iniciado as hostilidades no Donbass também em 2014, e em 2022 invadiu o território ucraniano. Os Estados Unidos estão em guerra com o Irão, pelo menos de uma parte mais quente desde 28 de fevereiro deste ano. A China prepara o seu dispositivo militar para uma invasão. Taiwan está apenas à espera de um bom motivo para o poder fazer. Isto é, nós estamos a viver uma fase em que aqueles que deviam ser ter a responsabilidade de manter a paz são eles próprios que desenvolvem ações violentas contra os seus vizinhos para impor a sua vontade. Ora, eles que deviam ser os guardiões de tudo isto, passam a ser também instrumentos de instabilidade no sistema internacional. Isto leva a quê? Leva a uma paralisia pela utilização excessiva do direito de veto
nenhum deles quer ser condenado. E, portanto, há uma utilização excessiva do direito de veto. Houve aqui uma janela de oportunidade que se procurou aproveitar nas Nações Unidas. Isto é, as Nações Unidas, de alguma maneira, disseram que nós podemos não ser capazes de manter a paz, mas talvez haja uma nova missão para as Nações Unidas. E isso é importante. São as causas globais. São causas que já não dizem respeito aos Estados de per si, mas que dizem respeito à humanidade toda. E que causas foram essas que sobretudo a partir do ano 2000, as Nações Unidas foram abraçando? O desenvolvimento sustentável, isto é, de acordo com aquilo que é um conjunto de regras de sustentabilidade ambiental, garantir que os países podem ter acesso ao desenvolvimento sem dar cabo daquilo que são os bens comuns da humanidade. As alterações climáticas foi uma outra das grandes apostas. Outra aposta que também foi defendida pelas Nações Unidas e continua a ser valorizada, a questão dos oceanos ou a questão da poluição atmosférica. Isto é, são áreas que escapam muito àquilo que é esta retórica da soberania dos Estados e das suas guerras. Procurámos aqui causas globais, causas que interessavam a todos, para quê? Para procurar sair daquilo que eram as limitações que os direitos de veto iam impondo. Mas não houve sucesso. Na verdade, hoje em dia, quando tiramos a radiografia mesmo destas causas globais, o que vemos é que o entusiasmo pelas causas globais diminuiu significativamente em todo. Um exemplo fácil de perceber, não é? A União Europeia foi quem mais abraçou esta ideia das causas globais, acabou com a eletricidade mais cara de todo o mundo e os problemas de falta de competitividade industrial. Isto é, porquê? Porque a China continua a ter centrais a carvão e, portanto, a garantir e a comprar, quer ao Irão, quer à Federação Russa, quantidades imensas de petróleo abaixo do preço de mercado. Isto é, as causas globais acabaram por perder também o entusiasmo, porque elas próprias levaram a um aumento desproporcionado, desigual em todo o mundo, dos preços ligados, por exemplo, à energia, que introduziu desequilíbrios do ponto de vista da competitividade global. Portanto, mesmo os países que aderiram no princípio com muita força às questões de natureza das alterações climáticas, etc., hoje em dia estão a distanciar-se disto. E, portanto, em resumo, radiografia atual. As Nações Unidas estão neste momento incapazes de manter a paz e estão incapazes de manter o seu entusiasmo, o entusiasmo por aquilo que são os grandes temas globais que afetam toda a humanidade. Bom, e portanto a ideia de que é preciso reformar as Nações Unidas é também uma ideia que resulta do facto das Nações Unidas, talvez eu esteja a ser demasiado cruel, mas de repente ficaram incapazes de cumprir as duas grandes missões que tinham. A missão da paz. Porque é que eu digo que é incapaz? Não há uma única iniciativa. Há guerras em curso. Não há nenhuma iniciativa das Nações Unidas para pôr paz, para pôr fim à guerra na Ucrânia, ou à guerra do Irão, ou do Sudão, onde quer que seja. Não há iniciativa. As iniciativas estão todas paralisadas nas Nações Unidas. E, ao mesmo tempo, as causas globais também foram perdendo entusiasmo. E daí esta necessidade que se sente, este incómodo, um incómodo geral também da sociedade civil, não apenas dos Estados, de que temos que olhar para as Nações Unidas não como uma herança que já tem
dezenas e dezenas de anos, mas como algo que precisa de ser reformatado, reformulado. E daí uma ideia de reformar as Nações Unidas que tem vindo a ser desenvolvida, sobretudo depois do ano 2000, com um conjunto de iniciativas que não têm produzido grandes resultados. Qual é o ponto de situação atual sobre a reforma das Nações Unidas? A reforma das Nações Unidas está a seguir dois caminhos. Dois caminhos. O primeiro caminho é o da reforma da organização em si. A organização transformou-se num monstro do ponto de vista burocrático, do número de funcionários que tem, do número de grupos de trabalho que são criados por tudo e por nada em todo o lado, da falta de articulação entre muitos destes grupos de trabalho. Portanto, o entusiasmo sobre as Nações Unidas levou a uma explosão daquilo que é a estrutura das próprias Nações Unidas, que tem que ser gerida do ponto de vista estrutural. Isto é, as Nações Unidas têm, do ponto de vista estrutural, que se acomodar para poderem ser duas coisas, que é aquilo que nós exigimos em qualquer organização. É ser eficaz e ser eficiente. Ser eficaz, produzir resultados, ser eficiente, ser capaz de utilizar os recursos que lhe são colocados da forma mais eficiente possível. Porque o que é que se passa hoje em dia? Passa-se que os países começam a retirar financiamento às Nações Unidas. Isto é, as Nações Unidas foram querendo aumentar aquilo que eram as suas missões e foram pedindo aos países simultaneamente mais dinheiro para funcionar mais um grupo de trabalho, mais uma organização qualquer, mais uma instituição. Foram pedindo dinheiro para fazer isto. A certa altura, as nações já estão cansadas de pôr dinheiro numa organização que se mostra ineficaz, por um lado, mas, por outro lado, também ineficiente. Ora, as Nações Unidas têm um orçamento, eu tenho aqui o número, o orçamento de 2026 é de 3,45 mil milhões de dólares. 3,45 mil milhões de dólares. E, se o compararmos com o orçamento de 2025, já houve um corte de 270 milhões de dólares. Isto é, quase 10%. As Nações Unidas têm hoje menos, cerca de 10% do orçamento do que tinham antes. E isto obrigou também a um corte nos quadros, a uma reformulação nos quadros das Nações Unidas. Foram eliminados 2.900 postos nas Nações Unidas. 2.900. Isto corresponde a cerca de 20%. Houve um corte de 20% no staff das Nações Unidas. E, portanto, esta é uma faceta da reforma das Nações Unidas. É pegar numa organização, torná-la mais eficaz e mais eficiente, mexendo nas articulações, nos grupos de trabalho, nas instituições, na articulação mais eficiente que tem que ser feito de todo este monstro burocrático que a certa altura se criou. Mas quando os países, as organizações e a sociedade civil fala em reforma das Nações Unidas, não é disto que está a falar. O que está a falar é uma coisa muito mais séria, muito mais complexa e muito mais difícil de atingir. É o funcionamento das Nações Unidas, o funcionamento e a constituição, a composição do Conselho de Segurança. Isto é, o que a sociedade civil hoje em dia pede às Nações Unidas é que ela repense o modelo que foi criado em 1945, o tal modelo que eu defini, e daí a importância enfim, da minha preleção inicial sobre as Nações Unidas como elemento aristocrático.
de perpetuação de um conjunto de poderes, não obstante a geopolítica mundial ter mudado muito grande. Qual foi o racional dos 5 membros permanentes? Eram os vencedores. Foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Portanto, aquilo que foram os perdedores, estou a pensar na Alemanha ou no Japão, por exemplo, ficaram sempre de fora, não obstante serem sociedades desenvolvidas, democratas, apostadas digamos, no bem-estar social, nos direitos humanos, tudo isso. Alguns deles são exemplos nestes casos, mas como foram perdedores da Segunda Guerra Mundial, nunca tiveram direito a um assento nas Nações Unidas. Outra questão, a questão que já vem de há longo tempo. Então, o país mais populoso do mundo, a Índia, não deve ter um lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isto é, tem que se sujeitar a uma votação e a uma rotação de países, sendo, portanto, um membro não permanente no Conselho de Segurança. E o Brasil? O Brasil é outro caso desses. Nós não reconhecemos ao Brasil a capacidade de articulação, quer na esfera daquilo que é a ideia da América Latina, da América Central e da América do Sul, um papel de articulação suficientemente importante para que o Brasil possa ter um lugar permanente e não ter que se sujeitar a eleições que umas vezes o levam lá e outras vezes não lhe cabe, a sua vez, poder ter esse mandato. Portanto, há casos que são casos de natureza óbvia. Mas estes casos têm um problema grave. Um problema grave. O problema grave é este. É preciso retirar poder. É preciso retirar poder aos 5 membros permanentes. E não há reforma que se possa fazer nas Nações Unidas contrariamente à vontade, que seja contrária à vontade dos 5 membros permanentes. Isto é, os 5 membros permanentes podem vetar um novo modelo. E, portanto, fazer com que um país que tem um determinado poder vá abdicar desse poder só aconteceu na sequência de uma enorme tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, quando os países se convenceram que tinham que abdicar dos seus poderes, da sua força de natureza militar, económica, etc., e criar um mundo multilateral que evitasse uma nova tragédia. Portanto, quais são os esforços que estão a ser feitos? E agora, para terminar a minha intervenção. Há uma proposta do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, faz parte também da reforma, porque António Guterres vai terminar o seu mandato no final deste ano, que envolve uma alteração da composição do Conselho de Segurança. Era passar de 15 membros para 26 membros, adicionando membros permanentes e membros não permanentes. Isto é, a ideia que fosse mais representativo o Conselho de Segurança. E que trabalhos estão a ser desenvolvidos? Há trabalhos a serem desenvolvidos? Há trabalhos a serem desenvolvidos. Esses trabalhos estão naquilo que eu chamo a fase informal da discussão dos modelos. Ainda estamos numa fase muito inicial. Estamos numa fase muito inicial. Isto é, não há um modelo de funcionamento que esteja pronto para ser apresentado e ser votado e posto à consideração dos membros da Assembleia Geral e também dos membros do Conselho de Segurança. Não existe esse modelo. Em que fase estamos nós? Na fase da recolha das propostas, por um lado, desse modelo, e na fase da discussão informal. A discussão informal é um processo interessante que eu tenho acompanhado, assisti que foi a 16 de junho, a uma dessas sessões informais. Elas são conduzidas por uma comissão que foi criada. E o que é que faz essa comissão? Essa comissão, todos os meses, tem um conjunto de países,
porque quer ouvir todos os países. Tem um conjunto de países a quem dá 5 minutos para se pronunciar sobre isto. Sei lá, nesta reunião de 16 de junho, participaram, por exemplo, Marrocos, participaram as Maldivas, participou a Tailândia. Isto é, vários países são convidados a ter a palavra para se pronunciarem sobre como devem funcionar as Nações Unidas, como é que elas devem ser reorganizadas. Portanto, nós estamos ainda nesta fase. Há alguns projetos já em cima da mesa. Um desses projetos, talvez o projeto mais completo que temos no meio disto tudo, é um projeto que vem da União Africana. A União Africana sempre se sentiu prejudicada neste sistema, porque não há nenhum membro permanente que seja oriundo de África. E, portanto, a União Africana, pelo menos que eu me lembro desde 2005, que tem grupos de trabalho e comissões encarregues de produzir um novo modelo de funcionamento das Nações Unidas. E esse modelo está apresentado e, só para terem uma ideia, e o que é que a União Africana exige? Exige que tenha a área geográfica da União Africana tenha 2 representantes permanentes no Conselho de Segurança e tenha 5 lugares não permanentes, que, portanto, vão rodando entre vários países. Portanto, esta é a proposta da União Africana. Mas as propostas não são apenas sobre a composição do Conselho de Segurança, e com isto termino. A maior discussão que existe é sobre o direito de veto. O direito de veto, tem havido um exagero no direito de veto. Desde a sua criação, o direito de veto já foi exercido por mais de 300 vezes. Os 5 membros já exerceram mais de 300 vezes o direito de veto. O campeão é a União Soviética e agora a Federação Russa. Já vai em 130 e tal vetos. Os Estados Unidos têm 90 e tal vetos. E depois tem os outros membros também, todos eles têm vetos. A China, depois de um período em que não votava, a partir de 72 começou também a participar nos vetos. Ora, a questão que se coloca é esta. O veto deve manter-se ou não se deve manter? O veto é tal questão da aristocracia, que eu falei. Quer dizer, o que a proposta da União Africana faz é, se mantiver o direito de veto, eles querem ter 2 membros permanentes com direito de veto. Isto é, algumas das propostas não acabam com a aristocracia, aumentam o número de aristocratas. E eu não sei se, ao aumentarmos o número de aristocratas, não estamos também a criar condições para paralisar ainda mais, porque vai haver mais interesses que se vão considerar, que há linhas que não devem ser ultrapassadas. Nós, à medida que, se mantivermos o direito de veto, à medida que acrescentamos o número de atores que têm direito de veto, nós corremos o risco de passarmos o tempo a estar sempre a ver sempre uma linha vermelha sobre o direito de veto. Essa é uma questão. A outra questão que se coloca é uma questão mais interessante, pode ter pernas para andar na reforma das Nações Unidas, é o direito de veto continua, mas quem utilizar o direito de veto tem que se ir defender perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Isto é, não é só no segredo do Conselho de Segurança que vai exercer o seu direito de veto. Vai ter que se justificar e ouvir as críticas de toda a Assembleia Geral. Isto é responsabilizar os países pelo seu direito de veto. Pronto. Com isto concluo a minha exposição. Faria apenas um breve resumo como conclusão. Um sistema internacional sem regras é um sistema perigoso. Perigoso. E foi a perigosidade e, sobretudo, o assombro que houve do ponto de comoção internacional que resultou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial que criou condições para a criação das Nações Unidas. As Nações Unidas têm tido uma evolução muito distinta em várias fases ao longo do tempo,
procurando acompanhar de alguma forma aquilo que também é a evolução geopolítica e a relação dos poderes a nível mundial. E que existe, neste momento, estamos na fase das reuniões informais, em que são ouvidos os vários atores do sistema internacional, em que estamos à procura, através de uma comissão criada, de escutar, redigir e procurar encontrar aqui pontos de consenso e pontos de posterior discussão sobre a forma como as Nações Unidas devem ser organizadas. Espero não ter sido muito maçador, mas o assunto das Nações Unidas é um assunto que muito me interessa e que muito me entusiasma. Muito bem, caríssimo Filipe Arno Moreira, apreciei bastante a sua exposição, e da minha parte, enfim, vou abrir o debate a todos os presentes. Apreciei particularmente essa sua visão holística e histórica. Eu cada vez mais, eu sou formado em filosofia, mas cada vez mais valorizo a história, porque sem perspectiva histórica eu acho que não percebemos nada. E o facto de ter começado, enfim, com essa visão, como é que nasceram as sociedades humanas, porque é que o direito se foi impondo, pareceu-me muito pertinente. Aliás, eu recentemente fiz uma conferência até na Cidade Histórica, no Conselho Supremo, sobre a importância da língua portuguesa e também, enfim, passo a comparação, comecei por falar sobre a importância da língua enquanto constitutiva de cada um de nós e, portanto, da forma como a língua nasce na interação com os outros. Dito isto, e agora não falo com o Presidente da Direção da PASC, estou aqui não há aristocracias. Eu pessoalmente, da sua exposição, que eu não tenho qualquer reserva, objeção de maior, a minha conclusão é, enfim, sendo um bocado bruto, a ONU não é reformável, porque os países que estão no Conselho de Segurança e que têm o direito de veto não vão abdicar desse poder, por mais que, em alguns casos, esse poder seja completamente excessivo, desproporcionado. O caso da França e da Grã-Bretanha é o caso mais evidente. Enfim, na altura chegou-se a falar que a própria União Europeia poderia representar a França, mas dentro da Grã-Bretanha também sai da União Europeia, portanto, mas a França estar ali, aliás, a França nem sequer foi vencedora da Segunda Guerra Mundial, como sabemos, não é? Portanto, é uma situação particularmente absurda face a ausências, como referiu, da Índia, do Brasil, mas até uma Índia, o caso mais evidente, o país nos nossos dias mais populoso do mundo não está no Conselho de Segurança, não tem veto. Dito isto, enfim, isto é uma opinião puramente pessoal e não pretendo ser mais do que isso. Eu acho que a ONU pode e deve continuar como um espaço onde todos os Estados, enfim, obviamente há essa questão, como bem referiu, isso não é irrelevante, que há nações que não são Estados e que não estão representadas, enfim, o Kurdistão e muitas outras, mas, apesar de tudo, eu diria, mesmo que a ONU seja aquilo que é, um fórum, uma assembleia que depois não concretiza, enfim, não tem missões de paz, não consegue resolver qualquer conflito em curso, apesar de tudo, é muito bom haver um espaço onde os representantes dos vários Estados se confrontem, falem entre si e concordem nas suas discordâncias. Isso, para mim, só por si justifica a ONU. Mas, para além disso, aliás, como referiu e bem, a ONU foi concretizada no rescaldo de uma ruptura da Segunda Guerra Mundial, não é? E, portanto, e obviamente eu não estou a preconizar, nem sequer a desejar uma nova ruptura a nível, uma nova guerra mundial. Mas eu só veria uma nova ONU no rescaldo de uma nova guerra mundial. Enfim, numa perspectiva mais realista, parece-me, enfim, a única reforma da ONU previsível. Mas dito isto, enfim, isto é apenas uma opinião pessoal. Gostaria de abrir o debate. Luís Vidigal tem pensamento consolidado sobre este aspecto. Luís, não sei se queres falar. Tirar aqui, dar o som. Pois,
Gostei muito da intervenção. Eu estou numa outra onda. Isto é, nós temos um grupo chamado Grupo dos Futuros na associação, na APDSI, que é a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Esse grupo é um grupo que se reúne todas as quintas-feiras à tarde, refletindo sobre o futuro. E um dos membros desse grupo, que se reúne todas as semanas, não é? Um colega meu de liceu, é o Vítor Ângelo, que tem uma vida passada nas Nações Unidas, praticamente toda a vida passou nas Nações Unidas. Ele saiu daqui muito cedo e foi atingiu o nível mais elevado, o chamado D2, e depois assumiu inclusivamente a responsável pelas missões de paz em toda a África. Eu conheço bem o percurso dele e ele tem sido pronto, é mais a visão clássica das Nações Unidas, a visão da guerra e da paz, a visão. E nós temos tido muito o debate no Grupo dos Futuros. Já agora, só por curiosidade, nós em 2017 fizemos este livro chamado No Limiar da Autodeterminação da Inteligência Artificial. Isto, na altura, isto foi antes do Harari, antes de uma série de coisas que hoje já estão bastante banalizadas. Pronto, e temos um modelo que nós discutimos muito, que é um modelo de duas incertezas. Nós estudamos cenários futuros e as duas incertezas que nós temos são, uma das incertezas é das tecnologias atuais até ao hiperdigital, portanto, nomeadamente a esta autodeterminação, podemos dizer quase até à singularidade das tecnologias, não é? E o outro eixo é o eixo da ordem ao caos. Portanto, isto dá origem a 4 cenários, e o cenário que nós estamos a viver neste momento, sentimos que estamos a entrar muito no hiperdigital, de uma forma muito, muito acelerada, muito acelerada. Nós fizemos na quinta-feira passada uma conferência com as Nações Unidas, com um grupo que eu já vou também dizer qual é esse grupo. É um grupo que neste momento está em todo o mundo, é um grupo muito formado na sociedade civil, com a academia, com diplomatas e com muitas associações do mundo inteiro, do Japão. Tiveram, por exemplo, no caso, tiveram a representar a partir de Nova Iorque, tiveram a falar connosco uma pessoa que está a coordenar isto, que é de Salamanca, que é espanhola, e que fala um português perfeito. Eu já partilhei hoje o vídeo, as conclusões, já partilhei as conclusões em inglês e em português, porque tive que as mandar para as Nações Unidas também, e para explicar também o que é que nós estamos a fazer. Porquê é que surgiu isto? Já agora contar-vos a história. O Vítor Ângelo, na altura, houve um grupo que se reuniu em Lisboa, Lisboa está na moda, e portanto reúnem-se aqui de vez em quando, digamos, organizações de todo o mundo. Neste caso foi uma coisa chamada Article 109, portanto o artigo 109 Coalition, portanto coligação. É um movimento que se formou em todo o mundo, neste momento, e que se reuniram aqui em Lisboa, por acaso foi na reitoria da Universidade Nova, a discutir a questão da utilização, da ativação do artigo 109, não é do artigo 108, atenção, porque aqui o artigo 109 é o único que permite fazer revisão da Carta das Nações Unidas sem ser bloqueado à partida pelo Conselho de Segurança. Portanto, o P5, os chamados P5, os países, os tais aristocratas, não é? Bloqueavam, se fosse, por exemplo, para fazer emendas. Nós inicialmente estávamos até com a ideia de fazer emendas, pensávamos que isso era mais fácil. Não, é mais fácil fazer artigos novos. Fazer mesmo a revisão e a inclusão de artigos novos. Portanto, o nosso propósito é muito a alteração, e por uma razão muito simples. A situação isto, há um movimento neste momento, aliás, esteve reunido a semana passada também em Genebra, que é um grupo muito focado no digital também. Aliás, o António Guterres também esteve lá em Genebra com isso. Neste momento há dois drivers, dois alertas que ou se atua agora ou isto vai acabar mal. E então, e concordo completamente com o Renato, e não é só a opinião do Renato, eu tive também numa coisa há uma semana atrás,
numa coisa que foi a Liberdade de Pensamento Crítico, que é um evento que acontece no Liceu Camões, todos os anos. Eu vou lá regularmente, e estava lá, por exemplo, o general César Correia, com quem eu tive uma discussão. Ele disse, começou logo por dizer que não acredita nas Nações Unidas, as Nações Unidas estão mortas, e eu disse, então acabamos com as utopias, acabamos com os sonhos, então eu não entro nesse discurso de que as Nações Unidas estão mortas. E, portanto, o que nós estamos aqui é tentar construir uma causa a partir, e nasceu desta maneira. O Vítor Ângelo pediu-me se eu podia fazer uma pequena síntese, o papel de Portugal, o possível papel de Portugal na reformulação da Carta das Nações Unidas. E fiz um pequeno texto com três grandes drivers. O primeiro é o papel da diplomacia portuguesa, que é um papel de uma diplomacia de coerência e, sobretudo, de harmonização com todos os países. O segundo é que temos um diálogo muito fácil com o Sul global, portanto, com os países lusófonos, em particular Brasil e Angola, são talvez os casos mais exemplares, e também, obviamente, são os países mais populosos da lusofonia. E a terceira razão foi a nossa própria associação. Nós andamos há anos a discutir sobre isto. Isto é, neste momento estamos numa situação em que, do ponto de vista geopolítico, quem manda neste momento no mundo, esta é a consciência que temos, são as tecnocracias, não é? Já não vamos... Neste momento existem modelos como o do Sr. Peter Thiel, com ideias mirabolantes de que o futuro vai ser dominado pelas tecnologias. Portanto, os Estados hoje já estão capturados por essas tecnocracias, e essas mesmas tecnocracias neste momento já não reconhecem fronteiras, já não reconhecem território, não reconhecem, e a maior parte delas tem mais população do que qualquer país do mundo, mas muito mais população do que qualquer maior país do mundo, não é? Portanto, é desta realidade, atenção, os Estados estão capturados, tirando talvez a China, que a China há ali uma certa... há uma identidade entre o que é o Estado e as empresas e as tecnológicas, não é? Mas no caso dos Estados Unidos, e veja-se o que aconteceu com o Doge, com o Elon Musk, não é? Que capturou completamente a administração pública americana, e por trás do Elon Musk está o Thiel, não é? Está o Peter Thiel. Fala-se muito no Elon Musk, mas fala-se pouco no Peter Thiel, infelizmente. E o Peter Thiel é uma pessoa muitíssimo mais perigosa deste ponto de vista até do poder digital. E, portanto, neste momento os próprios Estados estão capturados. E, portanto, há aqui uma nesga de oportunidade para libertar, não é? Por exemplo, nesta coligação não há uma única Big Tech, não há uma única grande empresa. O que há, sociedade civil, academia. Já agora, por academia, uma coisa que eu tenho estado a conversar muito com Nova Iorque, neste momento há uma relação muito próxima da academia, por exemplo, de países que ninguém imagina. Por exemplo, da China com a Coreia do Sul e com o Japão. Em prol exatamente destas causas. Da revisão da Carta das Nações Unidas na era digital. Porque a nossa preocupação foi, nomeadamente, temos uma proposta de 8 artigos específicos e temos uma proposta 5, 6, digamos, aquilo a que nós chamamos os 8 proibições absolutas e interrogáveis. Portanto, porquê? Também, vamos ver, a União Europeia, e eu tenho acompanhado muito, por razões também várias, os vários regulamentos que a União Europeia tem feito para regular as tecnológicas, não é? O AI Act, o Digital Service Act, o mais conhecido é o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas, de facto, a Europa já não consegue, porque não se consegue impor ao mundo. Portanto, nós precisamos, e além disso, tudo isto
são compliance, são declarações de intenção, não é? E que não se conseguem impor. Basta dizer que mesmo as multas que a União Europeia tem vindo a aplicar às grandes tecnológicas, elas têm vindo a ser adiadas, têm vindo a ser mesmo recusadas. O pagamento tem sido recusado, não é? Portanto, digamos que, sobretudo, estão muito ao abrigo e basta ver quando o Trump tomou posse, quem é que estava por trás dele. Portanto, vê-se, digamos, onde é que está o poder de facto hoje, é exatamente nestas grandes plataformas. Portanto, a nossa conclusão é que nós temos que subir de nível. Isto é, temos que passar a um nível constitucional. E qual é a Constituição do mundo? É a Carta das Nações Unidas. Aliás, mas foi uma carta feita com 51 países em 1945, há mais de 80 anos. Portanto, neste momento, precisamos de revê-la. Neste momento temos 193 países, com uma realidade completamente diferente, e estamos na altura de lançar o alerta. Há dois alertas. Por acaso, eu costumo dizer que estes dois alertas encontram-se em Sines, em Portugal, que é o alerta tecnológico, digamos, e das grandes tecnológicas, e neste momento dos grandes servidores, etc., e que depois se encontram com o ambiente, nomeadamente com toda a destruição ambiental que está a acontecer com a inteligência artificial. E, portanto, só para vos dar uma ideia, Sines, neste momento já está a gastar, em termos de energia, quase o equivalente ao consumo dos habitantes de Lisboa, e dentro de pouco tempo aquilo vai consumir cerca de 60% da energia em Portugal. Portanto, ainda por cima, sobre um território sobre o qual nós não temos soberania. Basta ver que o investimento grande foi feito pela Microsoft, portanto, e estas grandes empresas, Microsoft, sobretudo, e a Amazon e a Google, neste momento capturam os dados. Esses dados estão ao abrigo de uma coisa chamada Cloud Act. Portanto, nós podemos fazer todos os regulamentos e depois os Estados nos dizem, também, mas se estiverem nos nossos servidores, os dados são nossos. E, portanto, isto neste momento é a nova guerra. A nova guerra é esta, é a guerra digital. Claramente a nova guerra digital. Já sem falar nos cabos submarinos, o que é que se está a passar com os cabos submarinos? Portugal é dos países que tem mais amarras de cabos submarinos, não é? Portanto, com tudo. Mas isso ainda estamos a falar de coisas físicas, não é? Agora, coisas digitais, elas andam por aí, não é? Portanto, e sem fronteiras, e com soberania própria. Portanto, é dessa ideia que há neste momento dois drivers, que é o driver tecnológico, claramente é o tal hiperdigital, não é? Nós estamos a caminhar no sentido do hiperdigital, que não conseguimos travar. A convicção que nós temos é que não é possível travar o hiperdigital. Duas razões: empresarial, as empresas querem ter sempre mais lucro, e fazer uma coisa chamada o zero-based cost, que isto é, os custos baixem para zero, não é? Com substituições de humanos, etc., com as robóticas. E depois temos também, do outro lado, que é o lado o tal da ordem ao caos. E o problema, e a ordem é de facto traduzida na Carta das Nações Unidas. Portanto, nós pronto, podia-se dizer, há outras formas de ordenar o caos. A religião é uma forma de ordenar o caos, não é? Mas, e agora tivemos um Papa que lançou uma encíclica também profundamente preocupado com a inteligência artificial. Portanto, neste momento temos a guerra. Por exemplo, eu tenho muita interação com o Centro Nacional de Segurança e particularmente com o Centro Nacional de Cibersegurança, e uma das coisas que, pronto, as guerras hoje eram terra, ar e mar, não é? Mas hoje temos as ciberguerras muito, muito ativas e, portanto, e a acelerar muito. A questão aqui é um problema mesmo de alerta. Isto está-se a acelerar de uma forma descontrolada completamente, não é? Já agora, o segundo driver para o império digital é a academia, é o conhecimento. Os investigadores querem saber mais, querem fazer do computador uma aproximação ao cérebro humano, portanto, a curiosidade científica também nos leva a não parar o hiperdigital. Só nos resta uma coisa, é a Carta, é a Constituição do mundo.
E daí nós estamos a fazer este trabalho agora, não é? Iniciámos há pouco, aliás, isto nasceu depois da conferência do Diário de Notícias. Eu estava lá e o Vítor Ângelo disse: "Pá, tens que me ajudar a fazer isto." Eu fiz aquele textinho, ele gostou, mandou logo para Nova Iorque e eles disseram: "Vamos organizar a conferência que foi feita na quinta-feira passada." Portanto, e estamos neste momento num movimento, é um movimento cívico, claramente um movimento cívico. Há neste momento uma quantidade de pessoas de direito a quererem se envolver também nisto, direito internacional, essencialmente, e direito económico, a envolver-se, estão-se a querer também envolver no grupo dos futuros. Neste momento temos muitos pedidos para o grupo dos futuros, que é um grupo relativamente informal. Vamos ver como é que vamos gerir estas novas entradas, porque também perdemos depois todo, todo aquele caos que o nosso grupo tem, que é um grupo também um bocado. Nós reunimos todos os dias, todas as semanas, às quintas-feiras, às 4h30, e acabamos normalmente quase em cima das 8. Portanto, as sessões com discussões interessantes, sobretudo do ponto de vista geopolítico, e isso, a geopolítica atual fez-nos perder a visão de futuro, porque o curto prazo está-nos a matar a perspectiva, a capacidade de prospectivar, de pensar futuro, não é? E, portanto, é terrível. O que se passa hoje, todos os dias, nós não conseguimos construir futuro, mas pronto, agora foi uma oportunidade interessante. Já agora gostava de ouvir, porque Muito bem, tenho pena, sobretudo, tenho pena não ter falado sobre o digital. muito bem. Filipe Adão Moreira, mas terá agora essa oportunidade nesta primeira ronda, e depois vamos abrir a mais participantes aqui Desculpa do lá se nosso eu fórum. falei muito, mas eu Não, quando não, estive a não, ver cá, não te repetiste e, portanto, tudo o que disseste pareceu-me relevante. Filipe Adão Moreira, se quiser comentar então, por favor. Muito bem. Uma das coisas que me atrai aqui a esta nossa discussão e à PASC é a capacidade de envolvimento da sociedade civil. Um dos problemas das Nações Unidas é que a sociedade civil não está representada nas Nações Unidas. A sociedade civil não tem assento nas Nações Unidas. A sociedade civil interage com as Nações Unidas através de interpostos atores. Isto é, ou consegue convencer os Estados, e os Estados usam o seu poder legítimo, organizacional, dentro das Nações Unidas para levantar os problemas da sociedade civil, ou então criam-se, como é o caso, movimentos que procuram ganhar pela sua dimensão e pela sua capacidade de presença no espaço mediático, tornar impossível que sejam ignorados no espaço das Nações Unidas. As Nações Unidas estão certamente muito interessadas em capturar também todas estas iniciativas que vão surgir. E mais, a apresentação dos modelos, tal e qual como nós estamos a falar agora, não está vedada apenas, isto é, os modelos podem ser encaminhados também para as Nações Unidas se soubermos encontrar os caminhos de o poder fazer. Eu, sobre o digital, o que eu gostaria de dizer era o seguinte. Está? Sim, Como, sim. sim. Como se lembram, eu comecei por dizer que havia uma falsa promessa naquela primeira linha da Carta das Nações Unidas, que era nós, os povos das Nações Unidas. E depois, como eu mostrei, os povos não estavam lá representados, estavam os Estados. Ora, o que acontece hoje em dia no sistema internacional é que o poder também já não está nos Estados. O poder já não está nos Estados. Os Estados já foram capturados por um conjunto muito grande de interesses muito diversos, que não estão sujeitos sequer nem à votação, nem à consideração, e hoje em dia até se consideram imunes à crítica. Porquê é que se consideram imunes à crítica? Porque todo o poder hoje tem a sua rede social. Todo o poder tem uma rede social.
onde pode fugir às críticas e orientar as discussões para os aspectos que mais lhe interessam, além de semear o caos. O professor falou no caos, além de semearem o caos sobre opiniões que, de alguma maneira, possam não estar eventualmente alinhadas. Portanto, o problema das Nações Unidas não era só aquele problema inicial das nações. É que, entretanto, o sistema internacional foi criando outros poderes. Poderes esses cujo principal objetivo é a captura dos Estados. Hoje, os Estados, quando querem investimento, estão disponíveis para abdicar de um conjunto de princípios que aqui há muitos anos não eram capazes. Nós, quando olhamos para as 10 principais empresas do mundo cotadas em bolsa, praticamente, tirando o petróleo saudita, só encontramos tecnológicas. As tecnológicas são o poder hoje em dia. São o poder. E parece-me bastante difícil que a própria sociedade civil se consiga impor às tecnológicas. Porquê? Porque um dos grandes momentos ou movimentos da sociedade civil foi a abertura ao espaço, ao ciberespaço, portanto, à internet. Foi a capacidade de sermos capazes de termos uma voz ativa na internet, de sermos capazes de constituirmos grupos de trabalho informais que escapem à área geográfica. É claro que a área geográfica continua a ser a área de proximidade, onde é fácil encontrar os amigos e passar com ele várias horas. É mais difícil no espaço mediático passar este conjunto muito grande de horas, sobretudo com pessoas que vivem em fusos horários muito diferentes e que têm compromissos de trabalho, etc. Ou seja, aquilo que era o potencial de influência da sociedade civil não está a aumentar. Está a diminuir porque as tecnológicas dominam o espaço mediático. E dominam o espaço mediático porquê? Porque se nós repararmos, mesmo aquilo que são tecnológicas que antigamente se preocupavam apenas com a área do retalho, que era uma das, digamos, era uma das formas enormes de fazer dinheiro, já descobriram que, para além da área do retalho, precisam de ter uma rede social que lhes seja fiável, sobre a qual possam intervir positiva e negativamente. E também porque há uma enorme crise naquilo que são os mídias tradicionais, sobretudo na imprensa escrita, não é? O número de jornais impressos que hoje em dia se vende é praticamente nulo e os jornais passaram para a área digital para tentar sobreviver, mas ainda assim estão a ser comprados também pelas tecnológicas. Isto é, as tecnológicas veem no domínio daquilo que são as grandes plataformas mediáticas uma forma de potenciarem as suas vendas e diminuírem as críticas à sua ação. E, portanto, nesse sentido, a forma como eu vejo tudo isto é que as Nações Unidas foram construídas numa época em que se pensava que os Estados eram os detentores do poder mundial. E essa época já passou. Muito bem, caríssimo Filipe Já agora, só Armendário. por Sim, curiosidade, o meu artigo da semana. Eu sou cronista também de Diário Notícias, semanalmente, e o meu artigo da semana passada tinha este título: Os algoritmos já governam e a diplomacia ainda não sabe. Pronto. Muito bom. E exatamente foi a explicar o que é que ia acontecer. Isto foi o artigo, os meus artigos saem às quartas-feiras e o evento foi na quinta e é dizer, então venham ao nosso evento porque vamos conversar um bocadinho sobre isso. Aliás, vamos ter agora várias
várias reuniões com a Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento, com, com uma série em torno destas questões. Pronto, mas eu mantenho a chama e atenção, o Renato sabe, a questão da falência da sociedade civil, particularmente portuguesa, atenção. Portugal é dos países da OCDE onde temos uma sociedade civil mais fraca. Estamos em penúltimo lugar nas avaliações da OCDE, portanto, temos que fazer qualquer coisa muito forte, não é? Pronto, mas vamos fazendo, vamos fazendo o que é possível. Não, mas eu, quando apareceu este grupo do artigo 109, foi para mim uma certa esperança, porque é um grupo que tem consciência do que é o problema do P5, dos países os países com direito de veto, não é? Portanto, e daí esta. É evidente, no final, eles vão ter que aprovar sempre as alterações da Carta. Eles têm direito de veto. Agora, o movimento social que já se criou, porque basta 2/3 do Conselho de Segurança e 9 dos membros, não é dos permanentes, 9 dos membros, da totalidade dos membros do Conselho de Segurança. Ora, isso não é difícil obter. Portanto não se barra a alteração da Carta no arranque. Vai a discussão, no final, quando for de aprovar os artigos, então eles. Mas aí a dinâmica da sociedade já está criada, a dinâmica mundial já está criada. E aí é uma questão também de fé. Muito bem, Luís, mantenhamos Tá a bem. fé. Eu gostaria de abrir o debate. Cídio Lopes de Almeida, estás a ouvir-nos? O representante do Brasil, do Sul Global. Tivemos connosco também, mas já saiu, um representante de Angola, que aliás representa uma associação que faz parte da PASC. A PASC agrega como membros efetivos entidades sediadas em Portugal, mas pode e tem tido cada vez mais como membros observadores entidades não sediadas em Portugal, nomeadamente o Espaço Lusófono, mas não apenas, mas o Unania já saiu. Eu gostaria de ouvir o Cídio Lopes de Almeida. A certa altura falou-se também do Brasil, como, enfim, aliás, é um candidato recorrente ao Conselho de Segurança. Mas antes de passar a palavra ao Cídio, mais uma provocação aqui ao nosso amigo Filipe Arnon Moreira. Desculpa, Cídio, só um minuto. Não considera, Filipe, que, enfim, obviamente que o Trump, há várias perspectivas sobre a presidência do Trump. Obviamente há pontos de continuidade com as presidências anteriores norte-americanas, mas apesar de tudo eu aqui estou a valorizar as rupturas. Eu acho que a presidência Trump, que a meu ver não é circunstancial, eu acho que, enfim, quando o Trump sair de cena, a bem ou mal, haverá discípulos, haverá seguidores. Está a inaugurar, eu diria, enfim, porventura estou a ser hoje demasiado pessimista, uma nova época que eu poderia designar como uma espécie de novo darwinismo internacional, ou seja, voltamos àquela época da lei do mais forte. E que isso, enfim, isso estruturalmente é incompatível com uma ONU, pelo menos com uma ONU eficiente, não é? Mas enfim, fica esta deixa para depois o Filipe Arnon Moreira retomar. Cídio, a palavra é tua, como representante, enfim, passa a responsabilização do Brasil e do Sul Global. Muita coisa. Boa noite. Eu fiquei pensando aqui, a pergunta que eu lhe faria é a seguinte questão. Eu também sou da área de filosofia, com intersecções aí nos estudos de religião. A minha referência para o tema de direito internacional é o Francisco Soares, né, espanhol, mas que teve uma carreira específica em Portugal, né? A Escola Ibérica da Paz, que tem sido estudada aqui. Isso. E aí eu perguntaria, né, haveria alguma correlação de contexto, quer dizer, o contexto dele, histórico, geopolítico,
teria semelhança com o nosso contexto geopolítico de hoje, porque ele propõe a ideia do direito do consenso, né? E como que parece ser frágil a ideia do consenso. A via da violência e de quem pode exercê-la parece muito sedutora hoje. E aí parece muito caricata uma proposta de consenso. O que o senhor Felipe teria a nos dizer sobre essa provocação aí? Muito bem. Em primeiro lugar, é um enorme prazer. A minha mãe era carioca, portanto é sempre bom falar com Mas alguém do Brasil. o Cídio não gosta do Rio de Janeiro. Não. Não, porque Não, eu fui o ano passado ao Rio de Janeiro e ele disse que era incapaz de ir ao Rio de Janeiro. Isso tá gravado, eu preciso dizer alguma coisa, né? Não é bem assim. Eu tenho medo da violência que é reportada pelas mídias a partir da cidade do Rio. É basicamente isso, não é? Eu tenho muito gosto pelos cariocas, do ponto de vista de debates críticos, aportam um tipo de reflexão muito específica, né? Mas é só o medo da violência na cidade do Rio, essa é a questão. Pois é, mas a sua questão é muito pertinente, e esta questão tem muito a ver com a perda do nosso entusiasmo. Nós fomos perdendo entusiasmo com o sistema que criámos. O sistema que criámos na sequência da Segunda Guerra Mundial é o protótipo do sistema multilateral. Isto é, nós acreditamos que se formos capazes, em todas as áreas de atuação internacional, de criar um organismo, uma entidade, onde possam todos estar sentados e onde possam entre si trocar opinião, o que nós estamos a fazer é uma atividade de prevenção. O multilateralismo atua sobretudo pela prevenção. Isto é, permite que as regras sejam discutidas por todos antes de serem aplicadas. O princípio da lei da força é o contrário. Nós aplicamos a força e depois impomos a lei aos outros. Ora, a criação de um sistema multilateral, tal como nós fizemos em grandíssima escala na sequência da Segunda Guerra Mundial, resulta deste entusiasmo pelo multilateralismo. Nós não criámos apenas as Nações Unidas, criámos o Fundo Monetário Internacional, criámos o Banco Mundial, etc. Criámos a Organização Mundial do Comércio, fomos criando um conjunto de organizações que se pautavam pelo seguinte princípio: todos se podem sentar aqui, todos têm liberdade de discutir os assuntos, a forma como nós traduzimos depois isto em regras tem uma condicionante, é que depois tem que ser aplicada por todos. Isto significa que nós fomos capazes, em áreas muito sensíveis, talvez o mais interessante seja a Organização Mundial do Comércio. Fomos capazes de criar regras. Regras que tinham a ver com uma filosofia que era uma filosofia de natureza liberal. A filosofia de natureza liberal era o comércio livre. Nós procurávamos o comércio livre porque acreditávamos, atenção ao tempo do verbo que eu estou a utilizar, nós acreditávamos que através do comércio livre íamos impor modelos de natureza liberal aos países que aderissem à Organização Mundial do Comércio e ao comércio livre. Havia um convencimento de que havia uma relação estreita entre a forma como nós pensávamos a economia e o sistema político que acabava por derivar de uma economia de natureza livre. O que aconteceu foi que com Deng Xiaoping, a China foi capaz de mostrar que podia aproveitar um modelo de natureza capitalista e manter um regime dominado pelo Partido Comunista Chinês. Isto é, que era
afinal, aquilo que era a nossa crença, a crença de todos nós, de que vamos pôr a China na Organização Mundial do Comércio e isso vai produzir uma alteração de natureza política na China. Isto é, o comércio de natureza liberal vai obrigar a China a transformar-se também num modelo político de natureza liberal. Isso não veio a ocorrer. Isto é, a crença original de que nós, através do multilateralismo, tínhamos um alcance de transformação sobre os modelos políticos exteriores, desapareceu. E com Trump desapareceu completamente. Trump não está nada, absolutamente nada convencido. Aliás, o Renato fala nesta revolução. Eu, na próxima sexta-feira, na Rádio Observador, vou fazer um programa especial chamado Como Entender Donald Trump. É um grande desafio, é um enorme desafio. Mas Trump já compreendeu que este modelo não funciona nestes termos. O modelo multilateral, afinal, não vai criar nem aliados, nem amigos, nem sistemas liberais de natureza política. Não vai criar aliados. Pode perpetuar, pelo contrário, o conjunto de diferenças políticas, agora com um problema. No caso da Organização Mundial de Comércio, é que de repente o comércio mundial é dominado pela China e a China tem capacidade de, com os proveitos do comércio mundial, começar a comprar sistemas críticos nos países liberais. Hoje a China domina muitos daqueles que são, por exemplo, os portos europeus. E domina, portanto, infraestruturas de natureza crítica, domina produção de energia elétrica, produção de combustíveis, para além daqueles que são próprios da China, como as terras raras, porque a China também não refina apenas as terras raras, ela também tem participações importantes na mineração em países estrangeiros. Ou seja, o multilateralismo foi perdendo amigos e foi perdendo, sobretudo, crença. O que significa que os modelos antigos, em que nós acreditávamos que o multilateralismo nos ia conduzir a modelos mais próximos uns dos outros, mais politicamente mais próximos, acabou por não resultar. E, portanto, a minha interpretação é que a nossa descrença no multilateralismo advém de nós acharmos que não vamos obter os resultados que antigamente obtínhamos. E agora houve mais uma coisa que aconteceu durante o período da Guerra Fria e que é importante para a questão do multilateralismo. As potências saídas da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tinha um modelo socialista, mas o primeiro representante da China era Taiwan. O governo de Taiwan era o primeiro representante da China, isto é, o modelo liberal era um modelo altamente ganhador nas instituições de decisão mundial, quer do ponto de vista do Conselho de Segurança, quer do ponto de vista das instituições multilaterais. À medida que, durante o período da Guerra Fria, como eu expliquei, foi aumentando, pelas ações da descolonização, o número de Estados soberanos e independentes, isso refletiu-se também nas instituições multilaterais em outras vozes diferentes daquilo que eram as vozes com que essas instituições tinham sido criadas. Isto é, o próprio Ocidente foi perdendo poder nas instituições multilaterais, porque elas passaram a ser formadas por países que resultaram dos processos de descolonização, muitos dos quais mantiveram com as antigas, com o Ocidente, digamos, certa distância, uma certa vontade de marcar a diferença. Portanto, o multilateralismo hoje e todas as teorias digamos, da paz, etc., estão hoje em dia em causa porque os mecanismos que nós criámos para chegar a essa paz, que eram mecanismos basicamente multilaterais,
nós perdemos a crença de que eles vão produzir os resultados para os quais foram criados. Muito bem, Filipe Arnon Moreira, essa sua constatação parece-me muito pertinente, até porque de facto havia essa percepção, e porventura ingênua, como estamos a ver hoje, não é? O capitalismo iria fomentar a paz porque os países não iriam promover guerras que fossem contra os seus interesses económicos. Por exemplo, a Rússia é um caso óbvio. Iríamos ser todos democracias liberais. Iríamos ser todos democracias A liberais. Rússia está a perder dinheiro todos os dias com uma guerra, enfim, que está a manter, com grandes prejuízos económicos, mas está a manter. Aliás, não se antecipa que vá desistir disso. Muito bem, já passamos das 11 da noite, já superámos o nosso tempo limite, mas enfim, não sei se há mais alguma intervenção final. Não havendo, agradecemos muito ao Filipe Arnon Moreira por mais uma participação num debate PASC. Tem sido uma presença sempre uma mais-valia e certamente continuará a ser no futuro. Agora faremos uma pausa estival, merecida. Todos merecidos. Agora, em setembro, depois retomaremos os nossos debates semanais, consoante os nossos 3 grupos de trabalho, este Lusofonia e Relações Internacionais, o Democracia, Cidadania e Inclusão Social e Transição Climática, Energética, Mar e Território. E, portanto, vamos então fechar esta gravação. Foi um prazer, um grande abraço e as melhores felicidades para a Páscoa.